Uma boa noite, Cássia. Seja muito Boa noite, bem-vinda. Marcelo. É com muita satisfação ter você aqui hoje comigo para falar de algo tão importante que é sobre suicídio e os jovens no Brasil. Suicídio e a juventude, de uma forma geral. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Mendes, sou constelador familiar, terapeuta sistêmico há 5 anos e tomei como é que eu posso dizer, hein, Cássia? Eu tomei como uma obrigação, talvez não seria esse o termo, mas eu tomei como uma causa de falar sobre esse assunto que é tão complexo, multifatorial. Os números no Brasil têm aumentado em relação ao suicídio. Então, o grupo sistêmico tem esse compromisso de mensalmente abordar e falar sobre esse assunto, porque falar sobre esse assunto salva vidas. Nós abordamos aqui sobre o assunto de suicídio de uma forma correta, né? Muitas pessoas não acabam falando sobre suicídio com medo que né, que possa despertar gatilhos em outras pessoas. Então, eu tomei como compromisso de vida para mim, onde através de um bate-papo como esse com uma outra terapeuta que também é a Cássia, para que esse vídeo possa alcançar pessoas assim como também me alcançou. Porque falar sobre suicídio é falar sobre vida. E a gente só fala a nível de prevenção. A prevenção salva vidas. Então, é muito bom estar aqui falando sobre um assunto que, em plena segunda-feira, né, poderia estar falando sobre qualquer outra coisa, mas falar de suicídio é importante. Cássia se apresenta. Boa noite, Marcelo. Boa noite ao pessoal que vai assistir. Ah, Eu boa estava aqui, noite. eu estava aqui procurando onde estavam as minhas anotações, né? E eu tô tão perdida na data que eu já tô pensando que é amanhã, né? Que era a nossa live pelo Instagram. Então hoje é um assunto assim bem sério, né? Que a gente vai estar tratando aí com o Marcelo, né? O suicídio e os adolescentes, né? Eu sou Cássia Costinho do Complete, também sou terapeuta. E assim, é um prazer estar aqui com vocês e disseminar, né, junto com o Marcelo aí algo assim, né, que é bem particular de cada um, né, e é bem complexo, né, ao mesmo tempo, né. As nossas pensamentos, as nossas escolhas, né, não deixa também de ser uma escolha aí de vida, né. E quero colocar também me colocar à disposição, né, eu e o Marcelo aqui para atendimentos. Vocês sabem também que a gente faz atendimentos sociais, né, então nos procurem, né, qualquer coisa, vocês querem uma orientação, querem, né, pode estar procurando eu e o Marcelo aí no Encontro Sistêmico. Você quer começar, Cássia, falando? Posso começar, aham. Teve uma live que a gente começou a fazer, né, que você dizia que tudo são escolhas nossas, né. Inclusive nós nascermos, né, inclusive a gente vir aqui para o mundo, né. E e assim, falando, nesses processos que a gente passa de criança, a nossa vida adulta, né, são muitas fases que a gente vai passando por aí, né. E a adolescência é uma fase, assim, bem complicada, né, o deixar de ser criança para entrar na adolescência, né. E eu me peguei também, e eu comento aqui com vocês, né, trazendo a minha história de vida, né. Eu me peguei também nessa fase de um vazio, né, existencial, de não saber quem eu era, de será que eu recebo, né, o amor que eu preciso, né, de pai e mãe. Então assim, e nós estamos trazendo hoje isso aqui, né, a importância de ser olhado, né. Hoje, claro, como adultos e como a gente estudou aí terapias, como a gente está nesse processo, a gente sabe muito bem, né, que os nossos pais não têm culpa de nada, que a gente está num processo nosso de vida, né, e eles tentaram fazer o melhor para nós,
Mas até não chegar nessa consciência, né, que eles fizeram pensando ser o melhor para nós, são muitas fases que a gente vai tendo. São muitos, coisas negativas que a gente vai pensando, né, e se depreciando, né. Às vezes também na escola, né, pode ter o bullying, pode ter, né, se eu sou muito gordinho, se eu sou muito magro, né, se eu, tenho uma escolha, né, agora tem um nome diferente, né, de ser, né, de eu como pessoa, né. Então, assim, tudo pode ser um bullying. E hoje em dia pode trazer aí muita ansiedade, muita depressão para as pessoas, né, por não saber lidar com esses fatos, né, por não saber com quem contar, com quem confiar. Marcelo, se tu quiser prosseguir? Você tocou num assunto interessante, porque um dos índices de suicídio no mundo todo é relacionado ao bullying nas escolas. Pelo menos na minha percepção, os pais deveriam, quando percebe que o filho ridiculariza alguém, começa a rir da cara de alguém, começa a julgar, questionar o jeito de quem quer que seja um coleguinha, amigo de escola, os pais deveriam de inibir isso. Porque quando é com o filho dos outros é legal, a gente dá risada, bate palma, acha engraçado, mas quando é com o nosso filho, ninguém gosta. Quando é com o nosso filho, as mães vão lá brigar com a diretora, brigar com a professora, processar a escola porque o filho dela está sendo maltratado. Mas quando isso é com o outro, passa despercebido. E tem muitos pais que acham engraçado a maneira como que o filho aborda as outras pessoas, às vezes de modo pejorativo, de modo preconceituoso, discriminatório. Esse adolescente que é discriminado, que sofre esse bullying na escola, depois, em outros países, como aqui no Brasil também a gente vê, alguns casos aqui, mas principalmente em outros países que o acesso a armas é muito mais fácil do que aqui no Brasil, esses adolescentes ir nessas mesmas escolas que eles sofreram o bullying, pegar uma arma automática e sair matando todo mundo. E quando você vai, que é um absurdo, mas quando você vai ver na história daquele adolescente que cometeu esse crime, tá lá o bullying incutido, escondido na alma dele, algo que causou tanto sofrimento que ninguém viu, apesar que isso não justifica o que esse jovem fez, mas o que está por detrás muitas das vezes é essa volta, essa revolta, esse sentimento de se sentir excluído, de se sentir um peixe fora d'água, porque de repente ele não é aceito na própria família, e ele não vai ser aceito na sociedade ou em lugar nenhum. Então, é importante para quem é pai, para quem tem esse acesso à escola, a importância dos pais de participar efetivamente na educação dos filhos, de, de não endossar isso no filho. Que pode ser uma brincadeira, mas é uma brincadeira que pode custar muito caro para o outro. Eu tô com uma pesquisa aqui, Cássia, que saiu recentemente da Fiocruz, falando sobre a taxa de aumento de suicídios aqui no Brasil, né, com os pesquisadores da Fiocruz. Aí, isso está no site deles também, essa pesquisa, que saiu agora em 2024, em fevereiro. Então, a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil, entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações de autolesão na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período. O número foi maior que na população em geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano, e de autolesão de 21% ao ano, neste mesmo período. Esses resultados foram encontrados na análise de um conjunto de 1 milhão de dados divulgados em estudos recém-publicados no Telecet e desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados de Conhecimento para a Saúde da Fiocruz Bahia, com a colaboração com pesquisadores de Harvard, que é aquela faculdade famosa. Então, a taxa cresceu
6% ao ano aqui no Brasil. É um número muito alto entre jovens de 10 a 24 anos. Uma outra pesquisa também diz que os homens são mais efetivos na questão do suicídio. O homem, eles vão lá e acaba cometendo extermínio, e muitas das vezes da pior forma possível, bem truculento mesmo. As tentativas é um número crescente entre as mulheres. É um número maior de tentativas de suicídio. Aí eu me pergunto, Cássio, é claro, estamos falando de algo complexo, multifatorial, mas o que leva um, um adolescente a cometer suicídio? E existe algumas teorias, explicações que não são efetivamente, olha, isso é por causa disso. Mas o que a gente pode observar, mediante alguns estudos de vários psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que têm um estudo mais aprofundado sobre isso, principalmente baseado em pesquisa, uma questão desses jovens é a impulsividade. Quando as coisas não acontecem da forma como eu quero, quando as coisas não acontecem da forma como eu gostaria, quando eu não consigo realizar as coisas, quando eu estou vivenciando uma tristeza ou uma dor profunda, eu quero arrumar através do meu imediatismo de resolver isso naquilo, uma das coisas é pensar em suicídio. Porque muitas das vezes o engano, o erro de achar que o suicídio serve para calar uma dor. Então, a impulsividade entre os jovens são muito grandes. De repente, eu comecei a namorar uma garota, que de repente eu não fui correspondido por aquela garota. Eu entro num processo de tristeza tão profundo que muitos vão dizer assim: ah, aquele jovem morreu por amor. Na verdade, foi um gatilho a relação. Que não foi adiante, ou que não deu certo, ou que o outro não quis. Mas há muitas outras coisas por trás disso. Então o amor só foi só a gota d'água. Mas o que já estava já por detrás disso? Às vezes um relacionamento disfuncional dos pais, às vezes o bullying já embutido já na escola, e aquele jovem não comenta nem com os pais porque tem vergonha. Às vezes eu, por amor, começo a me relacionar com um garoto e de repente eu troco fotos sensuais com esse adolescente. Esse adolescente pega e me expõe nas redes sociais. Aquilo para mim é tão insuportável, a vergonha e a culpa porque eu mandei algo para alguém que eu jamais deveria ter confiado. E a vergonha perante os pais e a sociedade. Isso serve também como gatilho para aquele adolescente fazer a autolesão, começar a se cortar, se furar e fazer tantas outras coisas e de último caso, cometer suicídio. Então, a impulsividade, isso também não acontece só com os adolescentes, isso acontece com os adultos também. De repente, ter uma rede social, de repente, e as redes sociais nos iludem muito a respeito disso, porque a gente acha que a vida do outro é muito melhor do que a nossa, porque a gente vive num materialismo profundo, de achar que tudo é dinheiro, que tudo é status, que tudo é ter uma boa vida, que tudo é você ter do bom e do melhor, ter essa régua de comparação, de se comparar com os outros. Isso também desperta um gatilho de achar que a minha vida é uma merda e que a vida do outro é melhor do que a minha. E aquilo vai criando em nós um desânimo, vai criando em nós uma revolta. Por que eu sou menos favorecido do que o fulano? E entra nesse processo de comparação. A impulsividade é um dos gatilhos. Principalmente esses jovens e adultos, querendo algo superficial e rápido para resolver uma questão, às vezes, emocional e psíquica, mas com os adultos também acontece a mesma coisa também, no sentido de querer resolver alguma coisa que às vezes não depende dela, que às vezes depende de outras pessoas.
que de repente vai demandar um esforço dela para realizar tal coisa. E tantas outras coisas que a gente vê por aí, que acaba causando essa ideação suicida nessas pessoas. Você quer comentar, Cássia, alguma coisa a respeito disso? Ou você quer trazer uma outra coisa? Segundo as pesquisas mesmo que você falou, entre essa idade, né, de 12 aí a 19 anos, né, é que ocorrem mais esses fatos, né? Então, as pessoas estão tirando ali, né? Estão entrando na maturidade, né? E é um enfrentamento para elas, né? Ter essa maturidade, né? São muitos desafios que vai passando, né? E, assim, em algum momento da vida deles e da nossa também, pode ser que a gente já tenha pensado, né? Quando a gente estava em situações, assim, bem conflitantes, né? Ter pensado também na automutilação, né? Mas, assim, a importância da comunicação, né? E de confiar em alguém para estar conversando, né? Eu, eu acredito, assim, que mais os pais, né? Embora a gente, né, tenha os pais que acham que não vão compreender, que vai achar que é besteira o que você está falando, mas converse com seus pais, né? Eles são as pessoas mais indicadas para isso. Ou procure mesmo, né, uma ajuda de alguém mesmo, né, de terapeutas, o CVV, né, que são pessoas também que vão estar lá disponíveis e sabem como atender nesses casos, né? Mas é muito importante estar falando, né, estar comunicando, né? Hoje ainda eu estava assistindo uma palestra, né, que a pessoa falava que ela atendeu também no Centro de Valorização, né, da Vida, e ela tentava ajudar uma pessoa, né, uma criança, e, e a mãe dela, né, referia assim para ela que pro atendente, né, que domingo era o dia dela ligar, né, para o CVV para conversar, né, com essa pessoa, né. A mãe estava ali do lado, né, fazia a ligação para ela, né, ela era ainda pequena. E criou-se um apego tão grande, né, nessa pessoa que que a criança queria conhecer, né, o rapaz, o atendente, né, e ele falou que ele teve que desistir, né, embora foi muito pesado para ele, né, ele teve que desistir de estar ali atendendo, porque se criou um apego, porque ele também queria ajudar muito, né, essa criança, né. Então, falem, né, eu oriento, assim, vocês, né, falem, procurem alguém para estar conversando, né, e é muito importante, pode estar ajudando mesmo, né. Nesse caso, claro, ele teve de pensar, né, 2 vezes, né, ou se apegar ou sair, né, mas com certeza teve outras pessoas, né, ele comentou lá, né, e teve outras pessoas que deu o suporte também que ela precisava, tá, em continuação. Exatamente. A comunicação é importante. Quando a pessoa ela pode ter uma possibilidade de se abrir e falar. A gente estava falando dos pais, mas às vezes os próprios pais ridicularizam os filhos. Eles acabam rindo dos filhos na frente de outras pessoas. E às vezes isso cria uma instabilidade emocional tão grande na criança que que ela se fecha e ali a comunicação acaba, porque a criança ela pode aparentar que ela está triste, por exemplo. E de repente os pais perguntam, mas filho, mas por que você está triste? De repente a criança fala lá qualquer coisa. Ah, isso é bobagem, para de loucura. Você não precisa se sentir assim desse jeito. Então, às vezes, a forma como que a gente se comunica com o outro não ajuda, só atrapalha. Reforça, piora o estado daquela pessoa. Que de repente ela não quer ser julgada, ela não quer, ela só quer ser acolhida, ela quer ser ouvida. E quando a gente não tem essa base familiar, a criança vai procurar na escola, porque os professores estão assumindo esse papel. Porque às vezes quem está de fora percebe muito mais quem está dentro. Às vezes os professores percebem uma mudança de comportamento na criança. Aí chamam os pais. E às vezes o que está ali por trás, muitas das vezes, é aquela criança que acaba presenciando constantemente brigas entre os pais e tantos outros processos.
De repente, aquela criança, ela é abusada dentro de casa, ela sofre todos os tipos de abuso, que às vezes que não é só sexuais, é físico, são verbais. Às vezes, quando não é dos pais, é dos irmãos, e tem toda uma dinâmica. E que isso vai tomando uma proporção que depois fica difícil. Então, prestar atenção no outro, que é o que você está dizendo, falar o que está sentindo, falar o que está se passando. Aconteceu qualquer coisa na escola, chama os pais. De repente, não quer falar com os pais, chama a professora. Chama alguém da sua confiança, chama um vizinho. Porque sempre alguém vai tomar partido. Às vezes a criança não quer falar com o pai, mas fala para o melhor amigo, que o amigo conta para os pais, e de repente os pais dos colegas fazem uma intermediação entre a criança e o pai ou a escola para, olha, meu filho falou isso do fulano, e meu filho falou que o fulano quer se matar. E ali acontece toda uma dinâmica. Mas você percebe que da onde que vem? De gente de fora para chegar dentro. Uma outra coisa que ajuda nessa questão em relação aos jovens é o uso indiscriminado de droga e álcool. É impossível nos dias de hoje os pais não saberem com quem que o seu filho se relaciona, com quem que seu filho anda, com quem que seus filhos falam, que grupo, que tipo de grupo que seu filho faz parte. Que muitas das vezes, para ser aceito dentro de um grupo, seja ele escolar, muitas das vezes, você vai passar a replicar o que todo mundo faz para você ser aceito. E muitas das vezes começa com um cigarrinho de maconha, com uma latinha de cerveja, que abre portas para outras coisas. E quando o pai percebe, o filho já está usando crack, já está roubando as coisas dentro de casa. Porque aquela euforia que a droga traz no primeiro momento, uhul! Porque de repente muitos adolescentes eles começam a usar droga para se afirmar por timidez. Ah, eu sou tímido, aí toma uma bebida, fica desinibido e fica, oh, tô ótimo, agora eu tô para tudo. E a droga também. Ah, então já que a droga, que daí você compra uma ideia besta no sentido de que então tá, então já que a droga ela me deixa mais desinibido, então eu vou ter ela como aliada. E aquilo que começa com euforia, com festa, com alegria, com satisfação, com autoafirmação e todo o resto, isso depois, o pós a droga que é interessante. É o pós a droga que é perigoso. A crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, ideação suicida. Porque daí o adolescente ele começa a se encher de culpa, porque tá roubando os pais dentro de casa, porque de repente ele tá vivenciando aquilo, não tem coragem de contar para os pais, ou entra numa crise de ansiedade muito grande com que alguém conte para aquele pai aquilo que ele anda fazendo. Passa a fazer coisas escondidos e cria ali um estado de expectativa ansioso para que ninguém fique sabendo. E às vezes, para aplacar esse estado psíquico e físico, você aumenta a dosagem da droga, você aumenta a bebida, você vai experimentar outras coisas. E dependendo do grupo o qual aquele adolescente está inserido, isso se agrava. Então, muitas das vezes, quando os pais vão se dar conta disso, já é tarde demais. Porque às vezes está na cara dos pais, os pais não dão. Às vezes a criança dá todos os sinais de mudança de comportamento, mas aí eu trabalho o dia inteiro, eu tenho mais o que fazer, que entre trabalhar e cuidar do meu filho, eu opto para trabalhar, e aqui não há nenhuma crítica em relação a isso. Todo mundo precisa trabalhar, principalmente para quem tem filho, porque tem que trabalhar para sustentar. Mas requer o mínimo de atenção desses pais a nível de procurar minimamente saber quem são os colegas dos seus filhos, aonde que seus filhos estão inseridos, que grupo que eles fazem parte, o que que eles acessam na internet, porque hoje a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas a internet, quando ela é mal usada, ela vira um problema. Eu já disse aqui em outras lives com você, comentando no canal Sua Audiência, que tem grupos de Telegram, de WhatsApp e grupos criados por outras plataformas que ensina como que você vai se matar,
que ensina como que você deve maltratar animal, que estimula que você se corte e tantas outras coisas. Isso ao vivo, para um monte de gente vendo. Principalmente um grupo de adolescentes. Isso mostrou no Fantástico ano passado. O Fantástico chamou a atenção para isso. Para esses grupos de, de Telegram, WhatsApp, onde um monte de gente se reúne para estimular a ideação suicida de um do outro, para estimular o maltrato a animais. Teve um adolescente que colocou fogo dentro de casa. E aonde que esses pais estão? E falo isso com o maior carinho, porque às vezes, na confiança de que o filho está vivendo a vida dele, é um pouco amadurecido, sabe o que está fazendo, né? Porque os pais têm muito isso, né? De deixar livre o jovem, né? De repente, esses pais foram reprimidos e no tratamento com os filhos para fazer diferente, para ser melhor que os pais, deixam os filhos soltos. Nisso que você deixa os filhos soltos, você não sabe o que está acontecendo. Muitos adolescentes, quando morrem através do suicídio, eu vejo lá no hospital, porque vira e mexe aparece um lá. Adolescente de 12, 13, 14, 15 anos, menina, meninos, e os pais falam literalmente assim, onde que eu estava que eu não percebi que o meu filho estava tão doente. E emocionalmente dizendo, eu não percebi isso do meu filho. Aonde que eu estava que eu não percebi? Essa é a frase. Quer falar, Cássio? Então, as drogas é um problema. É uma porta aberta para todos os transtornos que você possa imaginar. Ajuda na ideação do suicídio. Porque aquela euforia, num primeiro momento, em relação às drogas, é que fala alguém como conhecedor da causa, porque eu fui dependente químico há 16 anos, eu sei perfeitamente o que eu estou dizendo. Porque muitas das vezes eu, após o uso de droga, eu pensei em me matar várias vezes. Porque eu não suportava mais viver aquilo, mas eu também não suportava não ficar sem o uso das drogas. E a droga chegou na minha vida tardiamente, porque eu comecei a usar droga, eu tinha 24 anos. Fala, Cássio. Se a gente entrar em educação é bem complicado, né? Ah, porque se a gente perceber, né, os adolescentes estão se isolando mais, né, no quarto, usando celulares, né? Por mais que seja uma família em equilíbrio, bem estruturada, né? Então, que peça para ter um convívio, que tenha um convívio agradável, bom, né? Então, tem momentos que tem que dar os limites, eu acredito, né? De estar, né, no quarto isolado, estar com o celular, né? E colocar o limite de estar conversando, né? Quando chega o adolescente, né? As crianças, né? Daí, como foi seu dia, né? Eu lembro, assim, que sempre quando eu saía, né? A gente, assim, tinha esse hábito em casa, né? De dizer que estava saindo, né? Pro pai e pra mãe. Ó, oh, tá saindo, né? Quando chegava, oi, cheguei. Né? Então, saber onde está indo, né? As crianças, os adolescentes, saber quem são, né? Embora, assim, tem coisas que eles vão fazer mesmo, que a gente também fez, né? Escondido, né? Mas saber onde está, pelo menos, né? Saber com que pessoas estão no imprevisto, sabe onde que está, o local que se encontra, né? E, e esse colocar um limite, assim, que eu acho que é bem essencial também, né? Ó, tem hora de estudos, tem hora de estar no celular, tem hora de você estar fechado no teu quarto, né? Mas tem a interação também em família, né? Eu prezo muito também pelo o lanchar juntos, né? Principalmente a horário do almoço, né? À noite não ligo tanto, né? Mas o almoço, estar ali em família mesmo, né? Estar reunido, né? Quem pode, né? Também a gente está em trabalho, tem que fazer as coisas, né? Mas o momento de que está aí lanchando, né? Procurar estar na família, né? Porque vão estar trocando ideias, vão estar se comunicando, vão estar coisa que aconteceu de repente, e os pais vão estar sabendo, né? Isso tudo que eu tô falando, uma família, né? Funcional, né? Claro que a gente sabe que tem famílias disfuncionais, que tem famílias que, né, com problemáticas, né? Então já é tudo mais complicado, porque já vem, né, dos mais velhos, né? Então
e recaindo aí nos filhos, né? Então é bem mais complicado, né? E daí que acontece os casos aí na maioria das vezes, né? De que a gente, né, está comentando aí, né, de não se olhar para si, né, de achar que é um copo vazio, né, que não, por mais né, que queira estar centrado, de repente não está, né? Então, e esse isolamento, cuidar mesmo, né? Quando a pessoa se isola demais, quando a pessoa está muito triste, os adolescentes e crianças, cuidar, né, se está se alimentando direito, as companhias, que o Marcelo falou, né, com quem está saindo, até alterações, às vezes, do sono, né? Você está dormindo bem, está descansando bem, e de repente, assim, se ele gostava de muitas coisas e perde o interesse, né? Pode estar acontecendo alguma coisa aí que está mexendo com ele, né? De repente uma baixa autoestima aí, né, que a gente comentou também, que pode ser um bullying, pode ser, motivos de piadas, né, aconteceu alguma coisa e crie piadas aí, né, entre colegas. Então, eu acredito, e procurar, né, já, se não pode conversar com os pais, né, procurar as pessoas mesmo que estejam aí, né, que façam esse papel para dar aí, para aliviar, né, tirar um pouco a consciência, né, de culpa, de achar que está errado, que não consegue realizar as coisas, né, que é insuficiente, que nada vai para frente, que eu sou um peso para meus pais. Então, procure alguém aí, né, procure terapeuta mesmo, procure pessoas que vão auxiliar, né. Tem pessoas aí que estão para auxiliar mesmo, né, e de repente se vai contar para os amigos, aí pode ser, que nem o Marcelo falou, vai ser taxado, né, vai achando que é brincadeira, tá brincando, né, porque a gente, né, tá ali, os adolescentes é tudo zoação, né, nada eles levam a sério, né. Então, procure uma conversa aí bem interessante com alguém que confie, para expor, né, o que sente, para essa pessoa estar te ajudando mesmo. E aqui continua a pesquisa que, apesar da redução de 36% no número de suicídios em escala global, as Américas fizeram o caminho inverso. No período entre o ano de 2000 e 2019, a região teve aumento de 17% nos casos. Nesse período, o número de casos do Brasil subiu 43%, ou seja, no mundo todo reduziu-se o número de suicídio. Mas as Américas, principalmente o Brasil, aumentou o número em 43%, o nível de autoextermínio. Em relação aos casos de autolesões no Brasil, a pesquisa da Fiocruz constatou que, em 2022, houve aumento das taxas de notificação em grupos de todas as faixas etárias, desde os 10 anos ou mais, de 60 anos de idade. Então, as autolesões aumentaram de 10 anos a 60 anos. Pessoas que se cortam, que se ferem, né, que causam algum dano físico de alguma forma. E as tentativas também de suicídio, que aumentaram também bastante nesse sentido. A pesquisa também avaliou, dentro desse período, os números de suicídio e autolesões em relação à raça e etnia no país. Enquanto há um aumento anual das taxas de notificações por essas lesões, autoprovocadas em todas as categorias analisadas: indígenas, pardos, descendentes de asiáticos, negros e brancos. O número de notificações é maior entre a população indígena, com mais de 100 casos a cada 100 mil pessoas. Mesmo com o maior número de notificações, a população indígena apresentou as menores taxas de hospitalização. Esse é um indício forte de que existem barreiras no acesso que essa população tem aos serviços de urgência e emergência. Existem diferenças entre as demandas de leito nos hospitais e quem realmente consegue acessá-los. Isso pode resultar em atraso de intervenções, afirma a pesquisadora. Ou seja, tem muitos lugares do Brasil e região que não tem acesso a nível hospitalar. Um exemplo, uma pessoa sofre uma tentativa, não tem aonde você levar para socorrer.
E quando tem, demanda se é de barquinho, se é de carro, se alguém vem buscar, se é de helicóptero, se está no meio do mato. Tem muitas pessoas que acabam cometendo qualquer coisa contra si mesmo, se arrepende, ainda que busque ajuda, que começa a querer falar com alguém, é tarde demais porque não tem acesso a essas coisas. Uma outra coisa, não se tem um suporte eficaz no SUS a nível de profissionais como psicólogos e psiquiatras. Eu sei que eu tô com depressão, ainda que eu queira ajuda, aonde que eu vou buscar ajuda? Cássia, eu falo isso por mim. Eu me inscrevi no posto de saúde aqui perto da minha casa para passar com psicólogo tem 3 anos. Até hoje não me chamaram. Se eu tivesse com uma demanda, se eu tivesse com algum problema psíquico e emocional a ponto que pudesse com que eu cometesse suicídio, eu já teria cometido. Porque se eu fosse esperar por uma ajuda profissional, eu não teria como. E isso porque eu moro aqui em São Paulo, eu moro num lugar que para muitos é um lugar privilegiado, que tem acesso a tudo e a todos. É uma outra coisa morar aqui em São Paulo. Mas tem outras regiões do Brasil e do mundo que você não tem acesso a essas coisas. Por isso que é importante o nosso trabalho como terapeuta. E aqui cabe a dizer que cada um dentro do seu papel. O meu trabalho como terapeuta holístico, como constelador familiar, como psicanalista, jamais vai suprir um trabalho de um psicólogo, mas a gente pode trabalhar em conjunto. Jamais vai substituir o tratamento medicamentoso orientado por um psiquiatra. Mas nós podemos trabalhar em conjunto. O CVV, que a Cássia citou no começo da nossa palestra, falando da importância, o número 188. E ali, os voluntários do CVV não são médicos, não são psicólogos, não são psiquiatras, ainda que eles tenham como profissão serem psicólogos, médicos, psiquiatras e tantas outras coisas, porque os voluntários do CVV é de uma simples dona de casa médico. Mas naquele momento da escutativa, de te acolher, quando você traz alguma questão, quando você quer, como você quer fazer um desabafo para quem liga, a escuta é um santo remédio. A escuta ajuda muito. E o CVV desenvolve esse trabalho, jamais substituindo também o trabalho de quem quer que seja. Mas num primeiro momento, é um trabalho que ajuda e muito. Tem salvado vidas. Anualmente, o trabalho do CVV com essa escutativa e acolhedora salva todos os anos milhares de vidas com esse trabalho de escutativa. E tem muitas pessoas que não têm acesso a esses recursos. Tem pessoas que não têm acesso nem à internet. Ainda existe lugares, né, no Brasil que não têm acesso à internet. Estabilidade na pandemia de Covid-19, com a mudança da dinâmica nas relações sociais durante a pandemia de Covid-19, aumentaram as discussões sobre os transtornos mentais, como ansiedade e depressão. No entanto, de acordo com Flávia José, o registro de suicídio permaneceu com uma tendência crescente ao longo do tempo, não tendo apresentado uma mudança no período da pandemia, ou seja, durante a pandemia aumentaram os casos de depressão e ansiedade, mas os números de suicídio ficaram reduzidos. Apesar de ter sido um dos países mais afetados pela pandemia, o Brasil, outras pesquisas já relataram que as taxas de suicídio no período se mantiveram estáveis. O principal aqui é, independente da pandemia, o aumento das taxas foi persistente ao longo do tempo, explica a Flávia. E para a gente encerrar essa pesquisa, eu vou te mandar, Cássia, depois para você. Isso aqui, eu esqueci de te mandar. Riscos multifatoriais e políticas necessárias. Segundo as pesquisadoras, ter dados de qualidade disponíveis é uma estratégia importante de prevenção e monitoramento do suicídio, ou seja, tudo que nós estamos falando aqui é embasado pela ciência.
quando a gente aponta estatísticas e quando a gente para uma hora da nossa vida para falar sobre esse assunto e chamar a atenção, porque o suicídio é problema de todo mundo. O suicídio não é só o problema daquele que tem ideação ou do que se mata ou da família. Suicídio é um problema de todos nós, uma vez que dependendo do tipo de atitude que eu tenho em relação ao outro, eu posso, conscientemente ou inconscientemente, desencadear em alguém, por conta do meu preconceito, por conta da minha intolerância, por qualquer outra coisa, um gesto menos digno e decente com o meu semelhante com o outro, eu posso desencadear isso, essa sensação em alguém de querer tirar a própria vida. Porque através do meu movimento, através de mim, aquela pessoa, ela não se sente pertencente, ela não se sente amada nem acolhida. Então, o suicídio é problema de todos nós, sim. Queira você aceitar isso ou não. Porque quando alguém está com depressão e você fala que aquilo é frescura, você aumenta naquela pessoa que ela tem que morrer mesmo, uma vez que ninguém tá nem aí para ela, uma vez que ninguém aí tá pelo menos disposta a acolhê-la ou a ouvi-la ou qualquer outro tipo de coisa. Mas quando a gente passa a criticar muito alguém, aquilo para o outro que está ouvindo é um problema. E como a gente não está no coração nem na pele do outro, quem somos nós para julgar quem quer que seja aquilo que o outro está sentindo? Se é bom, se é ruim, ou se é grande, se é pequeno. Nós não temos esse direito. Principalmente relacionado a jovens, crianças, pré e adolescentes. Aí, ô Cássia, o acesso a esses dados ainda é um problema grande no mundo todo, seja por estigma ou por questões legais, ou seja, as pessoas não gostam de falar sobre suicídio. Ainda é um tabu. Quando essa pesquisa saiu, muitos veículos de imprensa e muitos profissionais divulgaram essa pesquisa. Né? E que bom, porque de alguma forma a gente chama a atenção para esse assunto. E é o que nós começamos dizendo desde o começo: a informação salva vidas. Né? Para prevenir, nós temos que falar sobre isso da melhor maneira possível, não despertando gatilho em quem quer que seja. Muito pelo contrário, o nosso intuito aqui é falar sobre a valorização da vida. Ou seja, se você está com um problema, como a Cássia falou agora há pouco, busque por terapia, busque por ajuda. Seja ela espiritual, religiosa, mental, porque cada um vai encontrar uma forma de se ajudar a si mesmo, porque a gente sempre vai saber aquilo que é melhor para nós. Se eu não estou suportando sozinho, que eu busque, é claro, é que a gente sempre fala aqui, né, Cássia? O melhor amigo não é terapeuta. O melhor amigo não vai ter ferramentas para te dar sustentação psíquica e emocional dentro do que você precisa. Mas um bom amigo, e o bom amigo é aquele que só ouve, que não fala nada, esse é um bom amigo. Amigo que te dá conselho, em momento errado, em hora errada, vira um problema. Que em vez daquele amigo te ajudar, ele vai estimular em você algo que você pode acreditar que seja, né, que seja uma solução, uma saída, e, e não é. E dependendo psiquicamente como que você esteja, isso pode ser uma porta aberta e reforçar a sua ideação ao suicídio. Então a gente tem que tomar cuidado. Para quem a gente fala, para quem que a gente fala, e como que a gente recebe do outro aquilo que o outro está dizendo. Se aquilo é uma benção ou se é uma maldição. É... O Brasil sai na frente nesse sentido, porque tem 3 diferentes bases de dados com essas informações, e elas podem ser usadas para revelar evidências que a gente pode não ver ou analisar em um banco único, afirma Flávio. Estudos anteriores da Fiocruz já associaram o aumento de números de suicídios com o aumento das desigualdades sociais e da pobreza, e com o crescimento da prevalência de transtornos mentais, que causam impacto direto nos serviços de saúde, além de relatar as variações nas taxas em relações a cada região. Segundo Flávia, o estudo atual enfatizou a importância de mais políticas e intervenções. Estamos reforçando a necessidade de mais estratégias de prevenção ao suicídio ao trazermos esses resultados, concluiu. Esse é um estudo feito aqui no Brasil,
pela instituição da Fiocruz, com diversos profissionais, entre psiquiatras e psicólogos. E é um estudo que chama a atenção do número crescente entre o número de suicídio entre jovens e adolescentes. Quer concluir, Cássia? Minha conclusão aí final, então, né, é o apoio médico é essencial mesmo, né? Então, caminhe, né, saber encaminhar, né, corretamente a criança, o adolescente, a gente, né, como terapeuta, pode estar encaminhando também, né, se chegar a casos assim, né, para pediatras, psicólogos, psiquiatras, né, e podem salvar muito aí uma vida, né, que esteja passando por ideias, né, negativas. E o que seria interessante também é, né, é não incentivar, né, os pais, o filho ser o melhor, nossa, tem que estar bem em todas as áreas, tem que ser o melhor na escola, tirar notas boas, tem que ser o primeiro, né, do time de futebol. Não precisa, né, incentivar tanto assim, né, porque o que a gente pode fazer é incentivar para ele fazer o melhor dele, né, mas não ser sempre o melhor, que ele tem que ter, né, condições aí de sempre ser o número 10. E eu acredito que da minha parte seria isso aí, hoje, Marcelo. Maravilha, você tocou num ponto importante, porque muitos adolescentes se sentem pressionados, porque tem adolescentes que querem seguir uma profissão e os pais falam que não. Aquele adolescente cresce infeliz, estuda aquilo que os pais querem e passam a vida inteira naquela profissão à base de remédio, muitas vezes, porque não está fazendo aquilo que a alma gosta, não está fazendo aquilo que quer. Porque os pais sabotam os filhos naquilo que os filhos querem, por um exemplo, e achando, e todos os pais é assim, de achar que está fazendo o melhor para aquele filho. E às vezes o melhor para aquele filho é ele fazer o que ele quer, não às vezes o que os pais querem. Quantos adolescentes que querem ser cabeleireiro, mas os pais querem que eles se tornem advogados? Ah, essa profissão não presta, não vai dar dinheiro, que não sei o quê. Eu tenho uma empresa, olha aqui, vem aqui assumir. Então, vira um peso na vida adolescente. Então, para quem tem filho, para quem tem sobrinho, para quem tem qualquer criança que está nessa fase de transição de idade, é estimular o que há de melhor no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto. Estimular aquilo que há de melhor, que há de mais sublime naquele ser que está na tua frente. Porque, como eu disse, se em algum momento da nossa vida a gente descobriu aquilo que realmente é melhor para nós, a gente sabe, porque a vida ela é feita de escolhas. A todo momento, e nós vamos falar sobre isso amanhã, né, Cássia, na live. A vida, ela é, a todo momento nós estamos escolhendo alguma coisa. E que como os pais, como os tios, como os sobrinhos, como avós, como tios, como padrinhos, como irmãos, que a gente possa despertar o melhor nesses seres, que vai dizer muito deles lá na frente. Estarem saudáveis, satisfeitos com o que querem ser, com o que querem fazer, com o que querem trabalhar, e sem ter esse peso de agradar os pais, sem ter esse peso de agradar os avós. Não crescer com esse medo, com esse peso de tomar a opinião dos outros como algo mais importante do que a própria opinião. É estimular a individualidade de cada um, estimular realmente a não se querer. Eu acho que isso é importante nos dias de hoje. A gente dita muitas regras para aquilo que a gente acha que é melhor para os outros. E às vezes aquilo que é melhor para o outro, ou aquilo que a gente acha que é melhor para aquela pessoa, não é melhor para ela. Então, que a gente possa refletir sobre tudo isso hoje, né? De que maneira que nós estamos lidando com os nossos jovens nos dias atuais. E a Cássia trouxe algo interessante, né? Falando sobre o limite. O limite é bom, o limite também faz parte. O limite também é saudável. Regras é muito bom. Tudo é muito bom, sem excesso. E que é isso, o nosso bate-papo de hoje. Eu e a Cássia, nós optamos por fazer uma gravação que a gente vai disponibilizar no grupo semanalmente falando sobre a respeito de algum tema.
E vocês possam divulgar esse vídeo, curtir a gente nas nossas redes sociais. Se algo que eu e a Cássia disse aqui que faça sentido, que vocês possam compartilhar, experimentar isso na própria vida, né? E ter esse estado de observação de si e do outro. Aqui eu falei muito do outro, mas a gente pode olhar para nós também. Porque nem todo dia nós estamos bem, nem todo dia nós estamos felizes. É que nem o brinco, Cássia, é que nem todo dia é dia de Maria. Que a gente também possa olhar também para as nossas questões, para nossas dores, para as nossas tristezas e etc. Cássia, eu quero agradecer a paciência e a audiência. Gratidão, muito, 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 muito obrigado. Da partilha, da companhia, da troca. E é muito bom ter você aqui sempre, contribuindo com o grupo Encontro Sistêmico. E como a gente não tem como mensurar o alcance desse vídeo, que o nosso trabalho possa fazer a diferença na vida de alguém. É isso, gratidão, uma boa noite a todos e até mais.